Olá, boa tarde, pela nossa TV Vila Imperial, ao vivo, o nosso programa Vitrine. Você não saia daí, nós temos uma programação riquíssima, os mais diversos assuntos para tratar nessa nossa tarde de quarta-feira. Em nossos estúdios, o professor Pedro Garcia, que da Universidade Católica de Petrópolis, do programa de pós-graduação em educação. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde. Boas notícias. Boas notícias. Notícias alvissareiras. Diga o que nós temos aí de uma grande novidade, não apenas, né, digamos assim, em termos acadêmicos, mas para a cidade como um todo, né? É verdade, com o doutorado, né, em educação na UCP, nós crescemos, né, temos assim uma visibilidade maior nessa área da educação. E eu acho que para a cidade de Petrópolis maravilhoso, né? Porque vai inclusive dar um destaque, né, à própria cidade, né, em termos de conhecimento, e à própria universidade, né, que tem já um status que foi galgada inclusive pela excelência do curso de mestrado, né? Então, nesse sentido, nós fomos avaliados pela CAPES, pelo MEC, né? Então, o doutorado foi homologado, né, no mês passado. E a partir da semana que vem, né, do dia 2 de julho a dia 3 de agosto, estão abertas as inscrições para o curso de doutorado. Né? Então, para contextualizar um pouco, né, porque essa questão, esse processo não é um processo rápido, né, professor Pedro? O senhor poderia, assim, pontuar, porque também há critérios, né, e critérios com um nível de profundidade acadêmica, mas assim, de uma forma mais ampla, critérios que permitem que uma instituição de ensino, e me parece que a Católica de Petrópolis, né, a Universidade Católica de Petrópolis, é a única no interior do estado do Rio de Janeiro que adquiriu esse status, né? Quais seriam, o senhor poderia pontuar os aspectos que permitiram que a instituição ascendesse e conquistasse o doutorado? Primeiramente o corpo docente, né? A produção do corpo docente, que é avaliada, né, em função das publicações, principalmente publicações em revistas, né, que pela sua qualidade, né, elas te possibilitam uma pontuação, né? Então, nesse sentido, os professores são avaliados, né, inclusive porque tem um recredenciamento, ou seja, a instituição também é avaliada por professores externos, né? E essa avaliação, ela está ligada justamente à questão dessa produção, além de outros critérios, né? A qualidade da biblioteca, as dependências, né, da própria instituição, coisas do gênero, né? Mas basicamente pela qualidade do seu professorado, né, pelo seu corpo docente. E aí, quando os professores vieram, né, para fazer essa avaliação, enfim, nós já tínhamos feito uma requisição, né, de pedido para o doutorado, e eles avaliaram positivamente, né, a possibilidade então de adquirirmos então esse status de doutorado, né, e isso foi muito importante para nós, eu acho, para a cidade. Né? Só assim, uma dúvida que eu tenho, né, porque é uma informação que eu gostaria até de confirmar. Para uma instituição, além da questão de corpo docente, instalações, né, acervo bibliográfico, a produção intelectual dos docentes, né, o corpo são todos doutores e pós-doutores, né, não só sempre a partir de doutorado, né. Há necessidade também, por exemplo, a universidade consolidou dentro do seu programa de pós-graduação stricto sensu, nós já temos 3 mestrados e agora o doutorado. Essa questão, essa condição de ter mais de um stricto sensu, né? Nós tínhamos a educação e, por continuidade, o doutorado em educação, e depois outras 2 instituições, 2 outros programas no direito e na psicologia. Também essa questão de você desenvolver um stricto sensu com mais projetos, mais programas, também é uma condição para o doutorado? É um pré-requisito? Não necessariamente, você pode ter o doutorado, né, isoladamente, sem ter esses pré-requisitos, mas evidentemente que quando a universidade amplia, né, como foi o caso com direito e psicologia, né, isso é significativo, né, isso é levado em conta, mas não é condição sine qua non. Você pode ter um doutorado, de repente um programa de mestrado, ter um programa, depois, mesmo que nós não tivéssemos, né, os mestrados que foram a posteriori, né, consolidados, nós poderíamos ter o doutorado. O doutorado, tá. E aí, sobre essa trajetória, esse caminhar, né, do mestrado ao doutorado, a linha de pesquisa, né, porque nós já tivemos a oportunidade, né,
veio aqui também numa outra ocasião, quando nós estávamos falando do mestrado, e até também o professor Helmut, que coordena o mestrado em psicologia, porque às vezes as pessoas, quando se fala, né, no estricto senso, em determinadas áreas, alguns acreditam que seja, não, mas eu tenho que ter formação em, né? Não necessariamente, né? Mas existe dentro desse caminhar já o doutorado, existe alguma especificidade em função da linha que está sendo oferecida? Existe, porque a linha, na realidade, é formação e trabalho docente, práticas e políticas, né? Então, na realidade, porque inclusive a opção, né, do MEC para poder aprovar esses doutorados é que também haja uma condição de uma certa particularidade, né? Ou seja, um tipo de atividade, né, um tipo de pesquisa que normalmente não é privilegiado ou que é pouco privilegiado. Então, uma das opções também para esse credenciamento é a possibilidade de você abrir uma área que ainda não foi suficientemente explorada, né? Então, nós temos professores, né, nesse sentido, que são, inclusive, nomes internacionais. O professor Antônio Flávio Moreira Barbosa, né, que é, enfim, especialista em currículo, a professora Menga Lud, que também que trabalha com a questão das práticas educativas e trabalho docente. Então, são professores que têm, né, já uma visibilidade, inclusive, não só nacional como internacional, e que também prestigiam, né, a própria instituição e que, por outro lado, são, digamos assim, referências, né, em relação ao próprio doutorado. Porque nós vamos ter também disciplinas obrigatórias, né, e o pressuposto é que esses professores fiquem com essas disciplinas, né, em função do currículo que eles têm, né? Então, na realidade, o que está sendo colocado, quer dizer, é isso, quer dizer, e também os candidatos, né, o pressuposto é que os candidatos que venham, né, a optar por esse doutorado, eles tenham um entendimento, conhecimento, interesse por essa área, né, de formação docente, né, porque essa é a área privilegiada. Então, de uma certa forma, o doutorado já exige profissionais que atuem especialmente, né, no contexto acadêmico. Seria? Sim. O doutorado pressupõe, né, que alguém seja da própria universidade, né, e ao mesmo tempo que tenha um interesse, um conhecimento e uma bibliografia já, uma publicação que tenha direcionado para esse caminho, né, de pesquisa, porque isso eu acho que é importante, né? A ideia do doutorado é justamente ampliar esse conhecimento, né? E é importante também que o candidato tenha interesse, que já venha pesquisando na área e coisas do gênero. É isso que eu ia falar, essa questão, esse trilhar, esse caminhar, porque o processo seletivo, nós vamos abrir um pouquinho sobre a questão do processo seletivo, inclusive já está no site, as inscrições são também todas as informações pela internet a partir do dia 2 de julho. Mas é uma etapa, quer dizer, na verdade é um rito, até o doutorado é um rito de passagem, com certeza. Então tem a prova de conhecimentos, né, a partir de uma leitura, de uma bibliografia, né? Exatamente, prévia. Uma bibliografia prévia, né? Depois tem a prova, quer dizer, isso é uma prova escrita, né? Depois tem a defesa do anteprojeto, né? Então, quer dizer, tem a prova e vem a defesa de um anteprojeto. Aqueles que forem aprovados, porque aqui é o primeiro momento, né, a primeira seleção, a prova escrita. Aqueles que forem aprovados na prova escrita passam, né, por uma entrevista, né, de defesa do anteprojeto. Essa entrevista também ela é eliminatória ou classificatória? Eliminatória. E aí, e a última etapa, né, mas que essa não é eliminatória, é a prova de línguas, né, que é inglês, né, com uma opcional ou francês ou espanhol. Né? Essas provas ocorrem no mesmo dia ou datas alternadas? Não, são datas alternadas, né? Então, nós temos a primeira prova dia 8, né, de agosto, né, prova escrita, a semana seguinte a defesa do anteprojeto e posteriormente, né, aí a prova de línguas, né, e nessa linha, né, nesse tipo de... E a previsão das aulas começam em setembro? Em setembro, primeira semana de setembro. Em setembro. Quer dizer, então tem aí um edital aberto nos próximos 20, 25 dias, né? É válido, assim, estamos aí num período, até um período positivo, que é um período de férias, né? Docentes também provavelmente poderão estar de férias. Os candidatos interessados em entrar em contato, porque são 5 vagas, né, nesse processo, 5 vagas.
certamente será concorridíssimo, né, professor imagino Pedro? Que sim. Concorridíssimo, sendo, né, no nosso entorno, sendo, né, no interior do estado, sendo com essa formação tão específica, essa linha tão específica. E o que ocorre, por exemplo, eu vou me candidatar. Essa questão de entrar, como é um processo novo, né? Alguns candidatos para mestrado e doutorado fazem uma ambientação, fazem uma disciplina, enfim. E para entrar em contato, existe a possibilidade de estar com os professores, para identificar futuros orientadores, para de repente adequar projetos. Isso é possível? Isso é viável? Olha, na realidade, quando os professores, porque os candidatos vão ser avaliados pelos próprios professores, e às vezes os candidatos, que eu acho que é legítimo, buscam os professores para saber para terem uma orientação prévia. Mas nós não consideramos ético que o professor guie o candidato numa determinada direção, né, sendo que ele vai ser o avaliador desse candidato, né? Então que ele vai avaliar esse candidato. Então, na realidade, essa premissa não existe, né, de uma busca adequação, a priori. por exemplo, está no edital a formação dos professores, lá, né, eu vi a formação dos professores e as linhas que eles atuam, né? Então, quer dizer, o candidato vai entrar lá no programa, vai ver e vai desenvolver o seu projeto e digamos assim, essa análise do projeto numa etapa seguinte é que vai fazer esse ajuste, esse condicionamento para caminhar dentro da adequação do que se propõe em termos da linha do doutorado, é isso? Na realidade existe uma negociação, né? O candidato ele vai com um anteprojeto, mas esse anteprojeto é passível de mudança, né? E mesmo porque, como tem uma linha determinada, ele vai ter que se adequar a essa linha. Então, se ele tem, digamos, uma proposta de, sei lá, educação e meio ambiente, né? Como é que a educação e meio ambiente vai se adequar, né, a uma proposta que se coloca como formação em trabalho docente? Isso é possível? E de que forma? Tem que dar uma bela de uma... tem que fazer um contorcionismo, né, para poder se adequar a essa linha, né? Então, a minha linha é formação de leitores, a minha pesquisa, então também é mais difícil. Quer dizer, então tem linhas que se adequam mais à própria proposta, o direcionamento do projeto, tem outras linhas de pesquisa, né, porque há uma variedade, né, somos 11 professores e cada um tem, né, um determinado tipo de conhecimento, né, e não pode orientar a todo e qualquer candidato. Então ele também vai ter que, como ocorre com o mestrado, né, em geral se pergunta se o candidato, né, tem possibilidade de fazer uma mudança em relação ao projeto, em geral eles respondem que sim, né? Porque se não tem, efetivamente ele já está eliminado, né? Mas isso já passou pela prova escrita e já está na entrevista, né? Então é toda uma negociação, digamos, né, o senhor está falando em negociação, né? Aí eu vou trazer um pouquinho essa questão nós ainda temos um tempinho, essa questão é um pouco até mítico, né? Essa relação entre orientando e orientador, né, no programa, né? Tem histórias, né, de envolvimento, assim, da afinidade, que ela é realmente essencial, não é? Essa questão da afinidade. Totalmente, né? Acho que às vezes até o professor é o professor indicado, digamos assim, pela formação dele, mas o aluno não tem, o candidato não tem empatia por esse professor e vice-versa, as coisas não funcionam, né? Então, eu acho que tem também um elemento imponderável aí nessas relações, né? E que estão postas aí, às vezes também há a possibilidade de mutação, né? Ou seja, o candidato escolhe, né, um orientador e no meio do caminho ele pode também mudar de orientação e de orientador, né? Então, essas questões não costumam ocorrer, mas podem ocorrer. E estão, né, das regras do jogo, digamos, né? E trazendo um pouco essa questão, né, da relevância do doutorado para o nosso cenário, efetivamente, um stricto sensu, né, um trabalho de pesquisa, uma dedicação não apenas do corpo docente, mas também dos orientandos, né, durante 4 anos, né, que é o período que é recomendado para fazer o doutorado, muita pesquisa. Como o senhor pode, de repente, trazer alguns projetos que foram desenvolvidos e empreendidos no mestrado que demonstraram a aplicação
na prática, né? No dia a dia, né? Através das rotinas acadêmicas? Porque às vezes a gente fica assim, nossa, a pesquisa, será que tão distante? Até que ponto ela chega? E chega rápido ao ambiente da sala de aula ou da gestão acadêmica, da gestão universitária? O que ocorre dentro do stricto sensu? Como é que isso se volta para o nosso cenário, para o nosso dia a dia? Aí eu acho que vai depender muito também, né, aonde que o candidato, né, onde que o mestrando está situado, né, em que escola, em qual é o projeto dele, qual é a proposta, né, porque muitas vezes ele, quer dizer, o próprio conhecimento que ele adquire, né, durante enfim, toda a trajetória, né, é alguma coisa ligada à própria instituição no qual ele trabalha. Então o que é uma certa dificuldade, porque para fazer a pesquisa você tem que ter um distanciamento crítico, mas não ocorre sempre isso. Quer dizer, muitos escolhem a sua própria escola, o seu próprio local de trabalho, e isso acaba também revertendo, né, para a própria instituição, né? Não sei se é esse o direcionamento da tua pergunta. Por exemplo, você trabalha com essa questão da leitura, não é isso? Correto. Você, muitos orientandos, né? E você vê como é que você teria o caso, uma situação de contar 1 ou 2 orientandos que retornaram com os seus projetos e o que aplicaram, o que foram desenvolver, porque, principalmente, né, entre mestrado e doutorado, um certo grau de ineditismo, e esse ineditismo aplicado na nossa vida, como acadêmicos, até mesmo do próprio mestrando ou doutorando. Né? Você tem alguma lembrança de algum projeto que você viu ser empreendido efetivamente depois da... Não, sim, por exemplo, eu tive uma orientanda minha, né, que de Juiz de Fora, ela estava trabalhando com a periferia lá de Juiz de Fora, com meninos, meninas de rua e que estavam, quer dizer, ligados ao narcotráfico também. E ao mesmo tempo tinha uma instituição espírita, né, na área do qual ela trabalhava. Então essa instituição espírita, né, fazia uma série de enfim, trabalhos, entre eles rodas de leitura, né, trabalhando com esses adolescentes. E ela, enfim, teve então um retorno, porque esse retorno era imediato, no sentido de que essas rodas, elas serviam, né, essas rodas de leitura serviam não só para a sua própria dissertação, como também para o conhecimento que ela tinha da área, porque como, digamos, uma pessoa ligada a uma instituição religiosa, ela tinha um status diferenciado ali naquela comunidade e posteriormente ela teve que entrevistar, ir às casas das pessoas, conhecer mais essa realidade. Então ela teve um conhecimento mais intenso, né, e mais vivido no cotidiano com essas pessoas e fez um trabalho brilhante, né? Nós inclusive escrevemos um texto juntos e ela agora passou para o doutorado de Juiz de Fora, né? Então ela está desenvolvendo no mesmo espaço ligado também à gestação precoce dessas jovens, né, que moram nessa área. Então você vê que existe uma interação, né, entre o cotidiano, a vida, enfim, que as pessoas vivem, né, principalmente desses pesquisadores na área da educação, e também, né, como é que isso transforma não só o educador, mas também as pessoas, não todas evidentemente, mas algumas pessoas da área com as quais elas trabalham, né? Então isso eu acho que é significativo, importante, gratificante, né? Porque educação não você não está trabalhando, sei lá, com a química ou física, você está trabalhando com pessoas, né? Então, é muito o ser humano é mais complexo, muito eu diria. Complexo. Então, professor, então, nós abrindo o processo seletivo para o doutorado, né, que é um privilégio para a cidade de Petrópolis, né, a partir do dia 2 de julho, né, as informações já estão no site, né, todas as informações disponíveis, e as aulas iniciam em setembro, né, desejar sucesso para os interessados, né, e é importante ressaltar que dentro dessa linha, né, num primeiro momento, a proposta é trabalhar com profissionais da área, quer dizer, trabalhar a questão da formação docente, né? Para formação e trabalho docente, políticas e práticas, né? Então, sucesso para o doutorado em Educação da Universidade Católica, né? Vou deixar o telefone e pedir depois que anotem o 2244 4045, o 2244 4046, o código 24 aqui da cidade de Petrópolis. Mais alguma informação? Nós deixamos aqui em aberto, professor? Acho que a gente disse tudo, quase tudo. Quase tudo, né? E desejar boa sorte e sucesso, né, para os candidatos, claro, não é isso? É isso aí. Professor Pedro, muito obrigada pela sua vinda aqui.
né? Quando tiver notícias do desempenho, né, do doutorado, venha trazer para nós sabermos. Muito obrigada. Tá, muito obrigado. Nós vamos então para um pequeno intervalo.